Não existe serviço isolado no dia do casamento. Não existe. Tudo um amarra no outro, um interfere no outro. A mudança ela acontece na hora que a gente percebe que a gente tem capacidade de estar uma milha a mais. As pessoas acham que liberdade é não ter regras, rotina. Sim, é muito pelo contrário. Muito é a disciplina, é a regra que te dá liberdade. Sim. O amador vai ser muito, assim, vai ficar muito claro quem é amador e quem é profissional. Quem não deixar isso muito claro, vai deixar dinheiro na mesa. Olá, somos Manu e Andresa da Fica Assessoria de Eventos e do Fica Lab. Nós somos apaixonadas pelo mercado de eventos e também apaixonadas por compartilhar informações. E por isso nós criamos o Fica no Pod. É um podcast onde a gente fala tudo sobre o universo dos eventos. Backstage, histórias inspiradoras e um pouco sobre empreendedorismo. Por isso, fica com a gente nesse dia que o episódio vai ser incrível. E a nossa convidada de hoje, Manu, deixou a gente, nossa maquiagem, tudo no chinelo, fiz né? Minha maquiagem 8 horas da manhã, gente. Vocês não sabiam, 3h30 da tarde. Vocês aprenderam direitinho. É mesmo. Mas a gente fez questão de trazer uma pessoa muito especial pra gente, que deu curso de automaquiagem, a gente já teve... Você chegou a refazer a coloração pessoal? Eu não lembro agora. Não fiz. Não, mas tá prometido refazer essa coloração pessoal. A gente tem muitos eventos com a gente, atendendo nossas noivas, que a gente confia de olhos fechados. Rebeca Orcida, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço, estou animadíssima. Fiquei muito honrada com o convite. Aqui, gente, passou deixa eu dar uma estudadinha. Vai ser ótimo. Mas fica tranquila, aqui a gente tá todo mundo em casa, a galera lá também tá em casa com a gente, entendeu? A gente quer verdades, a gente quer histórias reais e... Gostamos. É sobre isso que a gente quer. E para começar, a gente sempre gosta de perguntar um pouco sobre a sua trajetória, né? Como que você chegou nesse universo maluco das noivas? Olha... Começou primeiro com a maquiagem. Eu sempre fui uma entusiasta de maquiagem, mas ninguém da minha família foi para essa área. Então eu galguei esse caminho aí muito sozinha e de curiosa também. Então sempre gostei de maquiar. Minha família não é muito, né? Minha mãe não é vaidosa nesse nível. Eu sempre gostei. E eu fui, sabe quando você não sabe o que ser quando crescer? O que você quer ser quando crescer? Eu gostava de muita coisa. Eu gostava de psicologia, a parte relações públicas parece bem interessante, moda também é muito legal, e assim, eu me formei muito nova, então na dúvida eu vou estudar maquiagem. Foi assim, mas sem saber exatamente o que a maquiagem tinha pra mim, essa é a verdade. Então, depois que eu me formei, descobri que eu amava realmente isso. Fui estudar moda, fiz graduação em moda. Mas nunca trabalhei com a indústria da moda, né? Sempre que eu tentei entrar, aconteceu alguma coisa, eu ia para uma produção. E entrei nas produções, na parte de maquiagem, de campanhas publicitárias, a própria moda, com shootings. E é um mercado, assim, maravilhoso. Eu passei por todas as áreas voltadas à maquiagem, até chegar na noiva. Né? Por isso que eu tô contando essa história. Mas eu era jovem e era ótimo. Viagem, set de filmagem, aquela coisa meio Hollywood, que você fala, uau, olha onde eu estou. Muito fora da realidade que eu nasci, por exemplo. Mas foi me cansando depois de um tempo, né? Assim, você não tem uma rotina, você não tem muita estabilidade, porque é quando tem job. Então, existem os meses que fica muito parado, né? Festival de Cannes, ninguém fica no Brasil, todo mundo vai pra fora. Então, foi um tempo que eu falei assim, se eu quiser casar, não vai dar certo essa instabilidade. Sempre atende noivas, mas não intencionalmente, né? Então, umas amigas, ou num salão que a cabeleireira me conhecia e me chamava pra fazer alguma noiva especial, mas nunca tão intencionalmente pensando no serviço da noiva, né? E aí, nessa busca por encontrar o meu lugar, assim, alguma coisa eu preciso fazer, eu fui para um evento. Isso assim, é real mesmo. Eu fui para um evento de maquiagem, falei, alguma coisa aqui, eu vou sair com alguma coisa aqui, porque eu sempre gostei. Minha família empreendeu, né? Meu pai era professor de
gestão, então assim, eu sempre um pouco envolvida, embora sempre artista, imagina, gestão não é pra mim, né, meu lado é arte, não quero computador, não quero planilha, quero pincel, quero desenhar, né, desenhava desde criança, mas eu fui pra esse evento, eu falei, alguma coisa vai sair daqui, algum insight, e de fato aconteceu que um dos maquiadores que estavam lá foi falar sobre noiva, né, um universo que ele vivia, ele era um maquiador de celebridades, depois foi um profissional que se dedicou a noivas, e ele falou assim, eu vou sortear um livro. Falei, Deus, é agora. Senhor. me dá essa luz. Eu acho que é isso, porque ele começou a contar, e eu acredito, assim, além de gostar muito de maquiagem, eu amo família, acredito na instituição casamento, sou cristã, então, eu acho que não é só um rito, é um momento muito marcante para uma mulher. E eu cresci vendo meu pai fazendo casamentos. Meu pai era pastor, então eu cresci vendo casamentos. Falei, gente, faz todo sentido. E assim, realmente eu gostava quando eu fazia uma noiva ou outra, eu gostava. E ele falou, tinha um livro, ele ia sortear. Quem foi sorteado? Gente, nunca ganhei nada. Sabe assim, sabe sorteio no mercado? Não, nunca, assim. Então eu fui sorteada, eu tenho a foto. Até hoje tem o livro e a foto com ele nesse dia. E eu comecei a ser intencional. Isso já faz... Gente, acho que faz uns 12 anos mais. Então, eu fui ser muito intencional. E era num momento ainda que a gente não tinha. Começou essa história do Instagram, Facebook, galgando esses lugares. Na faculdade, eu lembro que falavam do que a gente tem hoje, de pegar um QR Code, de olhar como foi feita a peça, quem costurou. Nossa, mas isso lá em 2010 era muito fora da caixa. Então, eu entrei assim, com uma oração e um propósito. Eu enxerguei nisso um propósito. Então foi esse meu universo. Comecei a ir atrás de assessorias, entender como o mercado funcionava, indicações de pessoas que iam casar e fazendo ali do meu jeitinho, entendendo um pouco como funcionava a questão publicitária, mas sem muito profissionalismo, assim, no quesito marketing, né? Então, foi assim que eu comecei. Legal. Muito bom. Rê, e você falando aqui, vai vindo filmes assim na minha cabeça, até eu não consigo lembrar como a gente se conheceu. Eu também não, porque eu tava tentando lembrar isso, mas eu faz acho muito que tempo. Foi em algum evento de um blog, não foi? Acho que foi alguma coisa da Kel. Eu também, eu tenho o lápis de isso. noiva, mas acho que é nesse momento. Ali, que acho que deve ter sido o quê? 2015, 16, então, acho que foi o boom dos casamentos, e é né? por isso que eu quero, casamento, né? E é por isso que eu queria lembrar como a gente se conheceu, porque assim como a gente tem uma trajetória de brand, e posicionamento e amadurecimento, a gente vê isso muito nítido em você também, né? Uhum. Tipo, a gente entrou no mercado entendendo o propósito, entendendo o porquê, perdido, né? Que mercado que é Sim. esse? Que doideira que é essa? Mas ao mesmo tempo, hoje a gente vê a Rebeca, tipo, completamente diferente de quando a gente conheceu, que eu nem lembro quando. A Deus, por isso. Entendeu? E aí eu já vou até pular uma pergunta aqui, porque esse filme realmente foi vendo e trazer essa... Quando foi essa virada de chave, né? Desse posicionamento, desse amadurecimento, de tudo para ser a Rebeca hoje, imagem e tudo mais? Olha, acho que a virada para mim, né? Foi quando esse fato que eu contei, né, sobre a noiva aconteceu. Mas aí, na minha cabeça, é a maior virada, mas, na verdade, existiram outras viradas, né? Porque a vida de empreender é de ciclos, né? Quando foi lá pro final de 2017, 18, eu já tinha casei em 16. A gente casar muda a nossa perspectiva muda totalmente sobre o que a gente oferece. Eu já atendia, numa formatação que eu gostava muito, achava na época completa, e hoje eu vejo que não era tão completa assim, mas era uma boa entrega. E eu decidi acho que eu preciso fazer um rebranding, mas até aí, o que era o rebranding, né? Porque assim, maquiador, cabeleireiro, fotógrafo vive da sua arte, né? Então, eu acho que o ponto de virada foi entender que não é um bico, sabe? Aquela coisa, vou fazer uma maquiagem, vou fazer um evento só mais ali, um job, é um né? freela, né? A gente não usa nem esse termo no mercado publicitário. A gente, é freelancer, faz um trabalho específico e depois se encerra, né? Então, entender que não era, que era um negócio de fato, que vidas eram transformadas, mulheres eram marcadas, e eu falei, acho que eu preciso mudar alguma coisa aqui. Foi lá para 2018. Na época, o coaching não era tão banalizado como é hoje. Eu lembro que eu fiz um processo de coaching.
Fiz o rebranding da marca como um todo, então tive uma equipe muito especializada que foi, assim, conversar com clientes, fazer entrevistas, entender a cor que funcionava para a marca Rebeca Orsida, eu entender as palavras que eu poderia usar, como seria o site, e trazer isso de uma forma que realmente é um negócio. Então, intencional. Foi também. muito intencional. Isso eu acho que é super importante. A gente fala que o mercado de eventos ele é amador ainda. Uhum. E um dos aspectos é isso, né? Primeiro, essa virada de chave, entender que nós não somos apenas prestadores de serviços, Sim. né? Tipo assim, nós não somos apenas assessoras, né? Assessoria cerimonial é o que a gente faz. Sim, só. sim. É uma parte, Uhum. né? Mas a gente tem um negócio de casamento, a gente Sim. tem uma empresa de assessoria. E daí, quando você olha com esse olhar, né, de tipo, eu não sou uma prestadora de serviço apenas, uma freelancer. Sim, sim. Eu sou uma dona de uma empresa de assessoria. Você tem que ter um olhar profissional para as coisas, que nem você foi buscar um coaching, né? Que é um profissional que é um treinador, né? Isso é um treinador de carreiras hoje, né? Um treinador de carreiras. Você vai buscar um rebrand, mas não é um rebrand de tipo assim, fazer um logo Vou novo. mudar minha Fazer logo. um Não, eu logo. já tinha um logo. Que eu falei, gente, que vergonha. Quando a pessoa me falou, você tem um logo? Eu tinha vergonha. Eu falei assim, não vou nem usar. Vamos começar do zero? Acho que é legal pensar do zero. Mas foi uma coisa muito intencional Sim, e construída, foi né? intencional, Tipo, não gente. foi uma coisa assim, vou mudar meu logo, vou fazer uma Não, foto profissional não. aqui. Não, o rebrand, quando a gente fala de rebrand, que hoje tá na moda também, isso, né? É uma coisa muito mais profunda, né? É um amadurecimento, a entender o que realmente você quer para sua empresa, o que você quer para o seu negócio. Né? A partir disso, qual é o investimento que você tem que fazer isso? Por isso que as pessoas também querem um resultado sem investir, né? Eu fico vendo o mercado de assessoria, né? As assessoras. A gente não gasta nada para ser assessora. E a pessoa não quer gastar com Capacitação. profissionalização. Uma capacitação. Né? Eu fico vendo, às vezes, eu faço o processo de venda das mentorias, eu falo, sabe, a pessoa não valoriza, Uhum. não valoriza. Ela acha que aquilo não muda o ponteiro, ela acha que aquilo não é a diferencial da empresa dela. Porque ela acha caro uma mentoria, né? Ela acha caro investir num processo de... Ela quer uma coisa fácil. O que você tem para vender rápido, fácil ali? Se for de grátis, melhor ainda. O mercado de maquiagem, penteado, cabelo, maquiagem, não é muito diferente, porque o que eu percebo e acompanho, eu tenho amigas que são mentoras de outras áreas, né, dentro da área da beleza, hoje, quando eu falo bico, é isso. É só um negocinho que eu faço aqui, tem um dinheirinho a mais, e na verdade não. Exato. Né? Assim, você saber uma técnica, e outra, você saber a técnica, é o básico, esperado. E é o mínimo, né? Exatamente, E é o mais fácil, esperado, né? assim, E é o mais se fácil, você contrata não uma pensa maquiagem, o mínimo que eu espero é você saber fazer maquiagem, não é mesmo? Mas assim, como que você chega nesse cliente? Hoje em dia, antigamente a gente entrava com o book embaixo do braço, peguei bem essa virada. Aí começou o Instagram, Facebook, você se mostra, né? Muito mais fácil, mas hoje todo mundo pode ser. A mesma coisa assessoria, você faz um curso, se especializa e você pode fazer um evento. Uhum. Mas o que está por trás? Como Exato. que o cliente legal chega até você? Exato. Né? Como que você vende para esse cliente? Qual que é o processo de venda? Como que você cativa? Porque quem não tem marketing, não tem relacionamento com o cliente, não tem nada. Exato. E aí é onde faz muita falta você ter um mentor, né? Exato. Sim, hoje eu tenho uma mentora, isso me ajuda muito, porque você sabe fazer, mas você não tem alguém que tá ali, né? O tempo todo te puxando. E tem um olhar, primeiro que ela já trilhou um caminho que você não trilhou ainda, uhum. então ela tem um olhar sobre o que você tá fazendo, sobre a sua empresa, ela tem jornada, né? Por isso que eu acho que hoje não tem como você pular de um ponto a outro se você não tem uma pessoa, tipo, não... Se encurta caminhos, né? Eu acho que você encurta caminhos e é um processo, tipo, hoje a gente tá num mundo que é rápido. Não dá tempo de você errar, entendeu? Não dá tempo de você ficar 10 anos errando. O prejuízo é muito grande para um erro, né? Eu acho que, por exemplo, hoje, né, a gente tá num novo negócio, assim, não dá mais tempo de eu ficar patinando 5 anos pra esse negócio dar certo. Tá bom.
Eu não sei fazer isso. Quem sabe fazer? É isso. Eu vou buscar quem sabe fazer e vai me Isso. ensinar a fazer. Porque daí eu vou encurtar 5 anos da minha trajetória, tá bom. Em 1 ano eu vou errar. Se eu errar, eu erro rápido. E corrijo rápido. E as pessoas, dentro do nosso mercado, ainda não existe essa mentalidade, né? De jornada, de construção e de, não, eu preciso estudar, eu preciso me aperfeiçoar, eu preciso investir nisso para me tornar esse profissional. Você percebe isso em conversas curtas. Super. Tem CRM? Não. Não. Você é o quê? Oi? Você é quem? Não, Quanto você fatura sei. por ano? Mas e o lucro? Porque tem é. muita gente que acha que o faturamento ainda, né? Não, eu faço uma pergunta básica, Rê. É. Quantos eventos você vai fazer esse ano? Ai, nossa, eu Não parei pra contar nem ainda. parei pra contar ainda. Ótimo. Já entendi. O ano que vem. Vamos se inscrever então na mentoria? Porque tá essa ficha de inscrição. Daí, e o ano que vem, quantos casamentos você tem? X. Você vê, a gente já tá em dezembro. Você já pensou nisso? Tipo, né? Eu falei hoje isso pra uma colega, assim, parceira. Falou, nossa, dezembro é uma loucura. Vamos deixar pra janeiro. Eu atendo há muitos anos, nessa de atender mercado publicitário, trabalhava com produtoras, atendi por muito tempo. O Santander, 10 anos atendendo Santander. 15 anos já atendendo Claro. É um mercado corporativo. A cabeça é diferente. Outubro, 26 já tá fechado. Exato. E já estão pensando no 27. Sim, com certeza. E a gente tá assim, janeiro, quando chegar, a gente vê, né, o que a gente faz. E, na verdade, os 26 já tá acontecendo, mas né? é isso. Pra nós aqui, eu e Andresa, 2026 já foi. Já tá foi. resolvido, Já né? tá resolvido. A agenda tem que estar pronta. Uhum. Entendeu? Agora a gente tá pensando em 2027, né? A gente ia chegar lá, a gente vai conseguir Eu acho que ensinar o mercado. exato, o trabalho de formiguinha, né? E eu lembrei agora também, no final de semana, uma adolescente lá na igreja veio me procurar. Andresa, tô querendo trabalhar com eventos e tudo mais, tô fazendo faculdade de publicidade. Qual curso de eventos você recomenda para eu fazer? Eu falei assim, nenhum. Curso de eventos, você não precisa fazer um curso de eventos, porque hoje você pegar qualquer planilha na internet, inteligência artificial, você consegue criar um agente em 2 horas. Quero ser uma assessora, me ajude. Quero organizar, verdade. ela quer trabalhar com festival, quero fazer um festival para tantas pessoas, o que eu preciso, ele vai te dar, assim, vai buscar outras habilidades. Então, é o que você falou, o marketing, a venda, o relacionamento, a gestão da empresa, né, financeiro, quanto que eu preciso faturar. Então, pulverizar um pouco o pensamento de não focar só no cronograma. Isso, a gente vê em outros mercados, né? Hoje tem muita gente ganhando dinheiro com clínicas médicas. Sim. Pergunta se o dono é médico. Não, Não. ela sabe fazer o negócio. Ela sabe fazer um negócio. Ela contrata um médico. Hoje eu posso ser assessora sem fazer assessoria. Sim. Eu posso ter uma empresa de assessoria sem saber fazer assessoria, né? Tipo, então assim... Você precisa ter o capital. Exato. Tem o capital, ou sabendo como gerir. Porque, assim, a forma de gerir um negócio, ela é básica, né? Eu acho que, assim... Acho não, né? Quem acha não sabe, né? Mas, assim, tenho certeza que o mercado de eventos, assim, quem não trabalha, não tem, assim... Não consegue mensurar a quantidade de pessoas envolvidas. O papel de um cerimonialista... Imagina, eu faço, a minha amiga faz, né? Mas assim, quando começa a criar forma, se desespera. Então, acho que buscar o conhecimento, mesmo para quem, né, quem não é da área e quer ter um negócio, é muito importante. Então, você também encurta caminhos, você sabe quem eu vou precisar, como que o negócio funciona. Não. E isso, você falou o papel do cerimonialista, e eu olhando para você, me vem assim na memória... Quantas coisas a gente tem que resolver, porque o maquiador que estava lá no dia do evento não tem postura, não tem comprometimento, não sabe gerir uma agenda. Já tive que resolver problemas de maquiador não poder aparecer no casamento porque confundiu a agenda. Um mês antes, né? Uma semana. Uma semana antes. A gente teve uma semana antes. A gente perdeu... Eu compartilho da sua... Então, é isso que eu falo. Porque às vezes eu preciso contratar também, é difícil, né? O equipe. contato no WhatsApp. Às vezes a pessoa te procura, tô disponível. Aí você fala, poxa, vamos marcar alguma coisa, né? Entender o seu trabalho. A pessoa não responde. Mas quanto custa? Quanto você paga? Não tem uma busca por entender de fato
o negócio mesmo. É complicado. Exato. Eu falei hoje de manhã, inclusive nos stories, continuando a história de ontem. Não sei quando o pessoal vai assistir esse podcast, mas eu compartilhei porque no final de semana aconteceu isso. Uma colega de trabalho falou de um caso de um maquiador que atendeu uma cliente dela que não tinha postura. Foi ótimo, não tinha postura. E como eu passei por todas as áreas da maquiagem, teatro, moda, até a parte de caracterização, criar zumbis, passei por tudo mesmo. O pessoal que trabalha com a parte mais artística, de fato, ele é o artista. E assim, não é pejorativo, não é uma crítica, mas existe um ego dentro desse lugar. Sim. Eu, artista. Okay. Então, a pessoa quer a minha arte, é o meu nome, eu estou assinando. Quando a gente vem para um evento social, eu sou, de fato, um prestador. Uhum. A noiva é a protagonista. Exato. O noivo é o protagonista. Eu sou uma colaboradora como todos os outros. Então, se não há sinergia, vira um caos. Vira. Né? Então, assim, isso vale desde a primeira conversa. A administração de uma agenda não é fácil. Se você tem, assim, uma agenda mais concorrida, às vezes é melhor você disponibilizar um recurso financeiro e ter uma pessoa que te assiste, né? Que vai gerir isso para você. Gerir isso para você, te ajudar nessa parte. Mas às vezes a pessoa chega mal vestida, cheirando cigarro. Nossa, Rebeca, eu já tive tudo isso. Ou a pessoa... Não. É o meu tempo. Não, a gente tem luz. 5 horas acaba a luz. Perdeu o breu. Aqui vira o breu, tudo. Não tem cerimônia, não. Vai fazer não. foto oficial do fotógrafo, porque eu preciso fazer o meu Reels pro meu Instagram. E assim, eu acho isso triste, porque assim, é o casamento da noiva. A gente não tá falando de só 5 dígitos. A gente tá falando de um investimento altíssimo financeiro, emocional. Eu fiz, como eu falo, né, fico repetindo isso, mas assim, no cinema, take 2, take 3, take 20. Gente, vai chover, vamos mudar pra semana que vem essa cena? Não tem essa opção. Não tem essa opção. É aquele momento, aquela hora, aquele dia, é uma dança, uma entrada, uma luz, acabou. Né? Então, todo mundo tem que entender, não é nem a gravidade, mas a responsabilidade desse dia, né? Sim. E aí você tem que ficar gerindo, vocês que, né, acabam ali tendo que... Absorver e controlar. Eu trabalhei com algumas assessorias que elas não se envolvem no making off, que eu acho delicado, mas não se envolvem, porque realmente dá um pouquinho de dor de cabeça. Então você tem ali o maquiador que quer fazer sua arte e registrar a sua arte, o cinegrafista que está ali querendo, ele precisa ter material dessa noiva, e o fotógrafo também, mas aí você tem a mãe, você tem a sogra, você tem a amiga que também quer fazer vídeo, a noiva quer ver a decoração. Então, quando eu falo pra noiva, explico para ela como que funciona toda a metodologia que a gente segue no dia do casamento, antes, para deixá-la segura, e depois, no dia, eu preciso entender o que você vai fazer, quem vai estar com você, quantas pessoas... Quem é assessoria, às vezes a noiva vem direto, depois eu sei de quem é assessoria, né? É mais comum ao contrário, mas às vezes acontece, porque trava nisso. Aí depois fica tudo pra maquiadora, o responsável. Tá atrasada, depois a culpa da maquiagem, né? Mas assim, ela tem muitas coisas, muitas pausas, então é muito importante o profissional entender o mercado que ele quer atuar. Seja o maquiador, seja o fotógrafo, cinegrafista, o buffet, entender o que envolve o dia da noiva, né? Sim. E pro cerimonialista também, envolver tudo que envolve, tem que saber tudo que envolve cada parte de cada fornecedor, né? Principalmente dessa parte da noiva. Então, e não existe, eu acredito que não existe para um bom assessor não se envolver nessa parte não tem, mas make-off. acontece. Não tem como, até porque a gente isso vai questão do horário, né? Então, melhor a gente cortar por aqui. Né? A gente antecipou a última. Não existe o assessor não se envolver. Porque isso, se atrasa 1 hora, se atrasa meia hora, já impacta em todo o restante. Existem alguns lugares, né, alguns espaços de eventos, que às vezes é dentro de hotéis, né? Então, quem não conhece como funciona o esquema hotel/espaço, dá uma patinada no primeiro dia, né? Aconteceu isso em um desses lugares e não tinha o assessor. Fui eu, né? Eu vou fazer, assim, você tá nessa situação, a noiva, pelo amor de Deus, me ajuda na semana do casamento. Falei, bora lá, vamos fazer acontecer. E aí são processos que, assim, pra noiva gera uma ansiedade, no dia do casamento dela, totalmente desnecessária,
que você pode ter uma previsibilidade dos acontecimentos. O cronograma existe para isso, né? Então, assim, não tem quem passar o vestido. De quantas vezes eu não passei vestido? Descosturar o bendito do zíper invisível. Meu Deus. Quantas vezes? Eu não, às vezes, costurando o corpo. Aí eu tive aula moda, fiz a parte de costura, foi ótimo essa parte. E a gente tem que fazer. Então eu concordo, 100%. Da mesma forma que da nossa área, pensando na maquiagem, no profissional que cuida da imagem da noiva como um todo, é imprescindível que ele não saiba tudo que envolve o dia do casamento, que não é só ele, né? Não é só o make-up, o dia inteiro não é. A noiva terminou na maquiagem, já vai direto casar. Assim. Não então, tem muitas coisas. Não existe serviço isolado no dia do casamento. Não existe. Tudo um amarra no outro, um interfere no outro. Ô Rê, e agora a gente vai agora para uma parte que eu gosto muito dessas perguntas, porque eu acho que mexe um pouco, até com o imaginário das pessoas, né? Você tem um plano B? Sabe aquela coisa do plano B ou plano A dá certo? Mas sim, né? Como eu sempre gostei disso tudo, né? Que eu falei no início. Maquiagem, psicologia, relações públicas. Hoje, o que eu faço envolve todas essas áreas. E é meio que uma continuação do plano... O plano B é uma continuação do plano A, né? Então, a gente está falando de uma noiva, pensar no dia dela, mas essa noiva casa e a vida continua. Fala para as noivas assim, você vai cuidar da sua pele, a vida continua. Você não vai parar no dia seguinte do casamento parar de cuidar da pele. É a mesma coisa da sua imagem. Então se a gente tem... Essas mulheres têm carreiras, médicas, empresárias, advogadas. E o plano B é continuar essa imagem e trazer um sentido para a imagem dela em todos os momentos de vida, onde entra a consultoria de imagem, consultoria, né, estratégica de imagem. Então, hoje o meu plano B já está em curso. É isso que eu ia falar, você já começou já atuo. Na verdade, indiretamente sempre fiz, mas não tão intencional, por conta da falta de agenda mesmo. Tempo, meio agenda. que dentro do que você faz hoje é meio imprescindível, né? Principalmente no atendimento da noiva. Sim. Né? Pra não chegar uma coisa assim, a noiva quer uma coisa que não tem nada a ver com ela, e daí você precisa fazer um trabalho com ela também, dessa construção de imagem pro dia e tudo mais. Né? A noiva, assim, ela nunca foi noiva, né? Então, é o trabalho que vocês pegam primeiro, que é, eu quero gastar, sei lá, X. Você fala, vamos lá, onde você quer, o estilo que você quer, expectativa e realidade. Uhum. Então, ela nunca foi noiva. Quando ela começa a pensar nos elementos todos separados, é difícil. Como que eu vou fazer com que o penteado combine com o vestido? E depois combina com a maquiagem? Que acessório eu vou colocar? E o brinco, como que combina? Mas e o sapato pro lugar que eu vou casar? Então, assim, começa a ficar esse fragmento tão solto e gera ansiedade, porque aí você não sabe se vai ficar bom, não sabe se vai dar certo. O tempo vai passando e às vezes ela não consegue se decidir no vestido. Então, a consultoria ajuda a noiva, é um trabalho a 4 mãos. Ajuda a noiva a colocar o pé no chão e ir curtindo o processo. Eu falo, o casamento acontece no momento do noivado, né? O dia é celebrado, mas às vezes 1 ano, 2 anos, 3 anos organizando esse casamento. Então, o objetivo é ajudá-la, direcioná-la nesse caminho, né? Conduzi-la para que todos os elementos estejam certos e ela curta o dia, assim, 100%. Falando, como a gente falou, né? Não volta. Então, ela tem uma consultoria de beleza, sabe como cuidar da pele, não é dermato, né? Aí entram as clínicas, por exemplo, mas um cronograma de cabelo, quando ela corta o cabelo, quando que ela vai pintar o cabelo, entende as cores que mais favorecem ela, o biotipo, o vestido que mais favorece ela. Falou, a história da noiva, né? O vestido da noiva ali é uma história contada, é a história da vida dela, passado, presente e futuro. E por isso que muitas noivas às vezes têm um estilo de se vestir. E aí, quando ela vai replicar esse estilo de vestir no vestido, ela fala, nossa, mas não gosto, não sou eu, porque é muita coisa acontecendo ali dentro, né? O vestido traz tudo isso. Então, ajuda ela nesse processo e a gente vai conduzindo etapa a etapa, igual vocês fazem com o casamento como um todo, mas pensando só nela, para que no dia ela curta. Então, no dia, na semana do casamento, ela sabe que ela vai estar maravilhosa, entendeu? E não é se fantasiar de noiva, né? Não. É ter a essência dela ali mesmo. Identidade. Mas é que é uma conversa, né, falando da mulher, é uma conversa muito da menina, da mulher que foi crescendo e agora, né, numa vida a 2.
Sim, é muita psicanálise, muita análise. É outra coisa que eu adoro também. Ah lá. Ô, Rê, e conta pra gente, a gente tá falando aqui com empresários, empreendedores do mercado de eventos, e tem maquiadores também que com certeza vão chegar nesse podcast, principalmente por conta de você estar aqui. O que é indispensável? Eu falo porque, voltando de uma produção que a gente tava fazendo, eu vim conversando com uma maquiadora, e ela mesma falou assim pra mim, mas eu não sei como fazer para mudar de público, minhas noivas, tem noiva que nem creme no rosto passa, e chega, eu não consigo fazer uma maquiagem decente, o cabelo tá sempre muito ruim, aí na hora que eu vou fazer não mostra, e eu preciso migrar de público, mas eu não sei como fazer isso. Você tem alguma coisa assim que você fala, isso daqui é importante também ter, alguma coisa nesse sentido? Faça minha mentoria. Isso! Não, mas tem sim, eu acho que primeiro é você se perceber. Acho que a mudança, a mudança ela acontece na hora que a gente percebe que a gente tem capacidade de estar uma milha a mais, né? Então, ela já percebeu. Mas a gente precisa conhecer o público que a gente quer atender. Então, assim, não tem como você conversar com alguém sem saber os gostos dessa pessoa, onde essa pessoa... Sabe o que vivem, o que comem no Globo Repórter? É isso. Gostam, o que consomem. Então... Como que essa pessoa, o que ela come? Como que eu chego nesse cliente? Né? Hoje a gente usa rede social para esse contato, é muito mais rápido, né? Então, o celular, ele dá a vantagem da gente criar esse lugar antes mesmo dele ser um lugar possível. Então, o que você mostra, se mostra de você, como você se arruma, como você, o material que você usa, a organização da sua bancada, como que ela acontece. Essa preocupação que você tem com, eu cuido da sua pele, do seu cabelo, acompanhar, começa ali, é uma construção, posicionamento e constância. Sim. Às vezes vai demorar pra você achar sabe aquele assim, o criativo que dá certo? No tráfego pago? Não é uma coisa de um dia pro outro. Não mas é uma construção, relacionamento, e assim, você genuinamente se interessar pelo meio que você quer atingir, porque senão também é um personagem. Sim, e não se sustenta. Não se sustenta, né? Então não é só ter, então eu tenho que comprar uma bolsa de grife para as pessoas entenderem que eu também sou capaz. É ter o creminho da Dior na bancada, não é isso, né? Na bolsa, o que tem dentro dessa bolsa? Qual a bagagem que você carrega? Então, atender genuinamente, ser educado. As pessoas de alto padrão, elas são discretas. É o quiet luxury, né? Aquele luxo silencioso, que às vezes pode até parecer chato, mas só quem é do meio sabe que é. Então, assim, não precisa ter essas coisas. Precisa parecer que no sentido de... Eu entendo o seu universo e eu posso te atender. Porque a imagem, né, que a gente transmite, isso vale para a internet, imagem, roupa que a gente usa, nosso cabelo, os acessórios que a gente usa, traz uma mensagem. Cada pessoa lê essa mensagem de acordo com o seu repertório. Qual é o repertório do cliente que você quer atender? Aí você replica. Aí você começa a abrir uma margem. Mas tem que ser genuíno. Senão acaba sendo só aquela comunicação por interesse. E ela não ela não vai se sustentar. Mas, a partir daí, a sua cliente, né, cliente noiva, ou ela vê, ela, não é pra mim, ela não se conecta, né? Então, tem um especialista em posicionamento que ele fala assim, entre o posicionamento mais alto e onde eu tô, existe um vale. Só que esse vale é que é difícil, porque quando a gente muda o posicionamento, parece que nada acontece. Pelo contrário, o cliente antigo não se conecta, aí você entra em desespero, porque você fala, se você não tiver uma estrutura de gestão mínima... A gente tem um nome mínima, mais zoado pra isso, a gente fala que é o limbo. É isso. Se você não tem uma estrutura de gestão para se organizar para esse tempo, que é um tempo de transição acontecer, você se desespera, entra no modo sobrevivência, aí você fica sempre voltando lá atrás, né? Pra tentar, preciso pagar uma conta, então você volta lá atrás. Então, ele acontece até as pessoas perceberem. Mas assim, o mercado hoje ele não é mais bobo, não compra qualquer coisa. Só porque você falou que você é um especialista, você de fato sabe. Antigamente sim, 2022, 2023, isso vendia bem. Hoje, acho que para 2026, eu vou falar acho porque são especialistas falando pesquisas, não eu. O amador vai ser muito, assim, vai ficar muito claro quem é amador e quem é profissional. Quem não deixar isso muito claro, vai deixar dinheiro na mesa.
É a verdade hoje, né? Hoje eu consumi, eu não lembro se foi algum artigo, alguma coisa que falava o conteúdo, a venda artificial, da inteligência artificial mesmo, a criação tá tão fácil que o diferencial vai ser a verdade. O diferencial, quem vai se diferenciar é aquele profissional que consegue mostrar a verdade e viver a verdade dentro do mercado, enfim, do mercado como um todo, né, global. Por isso que o backstage tá tão interessante. Porque é o produto sendo feito, é a coisa acontecendo sem interferência, sem estar numa parede bonita, porque até o fundo dá pra colocar, né? Você inventa um fundo. Vamos pros quadros? Vamos pros quadros. Rê, o primeiro quadro é aquele rasgando o diploma. Tá. Cheguei nesse momento e o que eu estou fazendo aqui? Por que Deus eu estou vivendo isso? Olha, isso aconteceu, mas não foi no mercado de eventos. Foi num filme publicitário. 40 vídeos em 3 dias. Tinha tudo pra dar errado e deu. A última diária, que eram 5 dias, mudou pra 3. A última diária durou 27 horas. Caramba. Né? Não, falei, já passou mais de um dia, não foi nenhuma diária. Então. Mas 24 horas eu falei, vou embora, gente. Beijos. E já tinha combinado com a produtora. Eu falei, nesse dia, eu falei, não. Assim, se for pra ser assim, eu rasgo meu diploma. E foi quando começou essa transição da virada, de ser mais intencional. Eu sou um negócio, não é mais eu empresa. Eu tenho um negócio, a minha empresa pode sim ser sólida. E puxando até o gancho do que a Manu falou, é entender que através de você, quantas pessoas a gente não contrata, quantas famílias a gente não alimenta. Porque a gente fica pensando muito no eu, né? Mas olha, é uma cadeia. Então a virada foi nesse dia, claramente nesse dia. Que legal. The Secret. Segundo quadro, The Secret. Todo mundo acha que quem tem sucesso tem um segredo pra contar, né? Foi sorte. Então me conta seu segredo, Olha, nunca foi sorte, não. Sempre foi muito trabalho, nunca esforço. Foi sorte, sempre foi Deus. E sempre foi. E pior que sempre foi. Compartilhei aqui, né, as viradas. A constância. Porque assim, o ano que vem... Não, entregando a idade, hein, gente? O ano que vem vai fazer 20 anos. Como beleza, moda, imagem, né, como um todo. Então, o que faz uma empresa viver 20 anos? Constância. Assim, tem pandemia, tem crise, muda o mercado. Era o book embaixo do braço, agora tem o Facebook. Era o Google, agora não, agora é o Instagram. Agora não, agora tem o TikTok, tem o LinkedIn. Tem o TikTok, tem o LinkedIn, tem o YouTube. Tem o cliente, aí tem o cliente que ele não quer, agora ele é low profile, ele não quer mais a rede social, como você chega nesse cliente. Então, constância. O mercado vai mudando, constância, dedicação e acreditar que esse é o propósito. Acho que assim, se não tiver propósito, não faz sentido. Trabalho. Não faz sentido. Trabalho, né? Trabalho e constância. Que nem eu falei, é uma jornada. As pessoas olham e dizem, como vocês chegaram, gente? Como? Tipo, senta que eu vou te contar a história. Quantos anos você tem pra me ouvir? Muito bom. O terceiro é o Vivi pra Ver. É o contrário do rasgando um diploma. Aquele dia que você fala, caramba, foi isso. Obrigada a Deus. Me conta, qual foi o seu dia? Eu vou te falar que esse dia eu, como falei, amo trabalhar com casamento, noiva. E esse dia eu posso viver quase todos os finais de semana. Porque pra mim, quando a noiva se olha no espelho e fala, começa a chorar porque se achou linda nesse dia, pra mim é isso, vivi pra ver mais uma história, né? Mas pensando mais macro no sentido profissional, falei, vim de família que não era da moda, muito simples, a história familiar vem, né? Do interior, que veio... a gente brincava que minha avó veio construir uma cidade de São Paulo, porque ela praticamente fundou o bairro que a gente morava. Nesse ano, eu estive na Barcelona Bridal Fashion Week, que foi em Barcelona, que é a maior feira bridal do mundo. Então, assim, quando eu cheguei lá, foi tipo... vivi pra estar aqui. Então, foi essa sensação, assim. Que legal. Alcançar lugares, né? O quanto o nosso trabalho nos leva a lugares que nunca imaginávamos. Como diria Jojota, o trabalho devolve. E pelos poderes? De Grace.com. Então, eu queria saber de você, se você tivesse um poder, que você pudesse mudar alguma coisa no mercado de eventos, o que você mudaria? Olha, eu tenho uma veia empreendedora. Mas eu colocaria uma pitadinha de CLT em todo mundo. Só um pouquinho, só pra entender.
Entender processo, entender método, entender data, entrega. Entender que é um CLT, mas é você. Somos funcionários da nossa própria empresa. Exatamente. Não no sentido pejorativo, né? De empregado e trabalhar demais, mas como CEOs da sua própria empresa. Eu colocaria uma pitadinha de CLT em todo mundo. E quando a gente enxerga isso é muito legal falar, porque a gente vive isso, né? Não só com as nossas funcionárias, mas a gente brinca que nós somos funcionários também na nossa própria empresa. E com os meus amigos eu falo muito disso. Nossa, mas realmente, se é funcionário, eu sou funcionária, minha empresa paga meu salário, eu preciso trabalhar. Existe um prolabore, gente. Exato. Tem que ter. E que graças a Deus existe esse prolabore, porque é um mês que talvez eu não venda tudo que eu planejava vender, ou viesse uma pandemia, 2 anos aí. 13º. Eu adoro, gente, eu ostento meu 13º, porque é fruto de um planejamento. Sim. É fruto de que valoriza até mais a satisfação de ser um CLT dentro da minha própria empresa. E você rende melhor, né? Sim. Então, você acorda sem rumo. O que eu ainda não consegui foram 30 dias de férias. Mas elas são picadas durante o ano. A gente vai tentando. Mas é importante ter essa consciência e encontrar prazer nisso, porque quando a gente consegue trabalhar direitinho, fazer as coisas, devolve, né? E é engraçado que, assim, você que gosta de psicanálise, psicologia, você sabe, as pessoas acham que liberdade é não ter regras, rotina. Sim. E é muito pelo contrário. Muito pelo contrário. É a disciplina, é a regra que te dá liberdade. Sim. Né? É muito pelo contrário. Você pode ver que as pessoas que são indisciplinadas, elas são completamente escravas, né? Escravas do próprio amanhã, né? Porque ela não sabe o amanhã. E aí é surpreendido por, né? Pandemia parece que foi longe, mas ela estava muito perto, né? Quantas empresas não deram conta? Exatamente. Né? É que eu falo, viver minha arte, viver da arte. Não é tão simples assim. Não. Mas pode ser. Pode ser leve, né? Pode ser leve, mas exige dedicação. Mas até hoje, né? Eu nunca li um livro, mas assim, já li coisas relacionadas, que a gente sabe que até os maiores pessoas criativas, assim, já disseram que existe uma técnica, um método, né? A pessoa criativa não é, hoje eu... Não. Acordei inspirado. Não é assim, existe um método, não, existe, né? Aspirante, não sou psicanalista, gente, ainda. Aspirante. Existem... assim, o cérebro prega peças, né? E existem formas de você ficar regulando o seu cérebro para você ficar muito mais criativo. Sim. Então, mas cada pessoa é muito individual, né? Cada pessoa tem esse lugar que chama, se eu não me engano, chama neurovagal. Você aciona esse neurovagal, você regula toda a parte cerebral. Então, assim, às vezes muito cansaço. Acho que o cansaço é o maior, né? Quando você usou toda a dopamina que você tinha, você fala, gente, morri. Pós-evento, né? Como que é vocês pós-evento? Eu, dependendo do evento, no domingo eu falo, gente, só depois da 1 da tarde. Você precisa desse... Você não consegue processar nada. Então, existe formas de você ativar isso. Mas até para isso, precisa ter liberdade financeira. Porque você fala assim, vou tirar um sabático. Você precisa se organizar, né? Então, mas existe sim. É isso, gente. Olha essa hora que passa voando nesse episódio. Essa conversa foi boa, profunda, né? Mas é isso, Rê. Muito obrigada. Muito obrigada. Pelo seu tempo, pela sua entrega. Sempre pelo carinho com a gente também, né? Em tudo que a gente faz. A gente vai lá, a gente chama a Rê, vem pra cá. Na hora, sempre topa, sempre muito presente. Muito obrigada mesmo, Rê. Meninas, é um prazer estar aqui. Acho que vocês são uma referência muito importante para o mercado, principalmente por trazer esse lugar de empresárias cerimonialistas, né? Trazer essa consciência de que é um negócio, de fato. Acho que vocês têm revolucionado o mercado, vocês têm sempre plano A, plano B, agora plano C. Recomendo o plano C delas, é muito bom, inclusive. É uma honra, de verdade, estar aqui, acompanhar essa trajetória de vocês, crescimento de vocês. Fico muito honrada mesmo. Obrigada. Obrigada, Rê. Obrigada. E, gente, compartilhem esse episódio, né? Para quem não assistiu os outros, tem muitos outros episódios maravilhosos aqui. E é isso, né? É isso. Busca, vai, joga pra... Sabe aquele maquiador, aquele cabeleireiro, aquele assessor amigo seu? Manda pra eles que eu tenho certeza que eles vão gostar desse episódio também, gente. Um beijo, até a próxima.